Tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos baseados aqui no Salmo 147, um salmo lindíssimo de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que Deus vai falar coisas maravilhosas com você. Nós estamos numa série de vídeos. Desde o Salmo 1, já estamos no Salmo 147, terminando essa jornada, finalizando os últimos salmos aqui, e com a graça de Deus, versículo por versículo, capítulo por capítulo, estamos de forma sistemática estudando juntos o livro dos Salmos. E o salmo de hoje é o Salmo 147, um salmo curtinho, mas com muita preciosidade, muita profundidade para o seu e para o meu coração. Então vamos ler juntos Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e amável, cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pesa as feridas. Conta o número de estrelas, chamando-as todos pelo seu nome. Grande é o Senhor, nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graça. Entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas e quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. E não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Então, vemos aqui ensinamentos maravilhosos, Salmo 147. Que ensinamentos podemos aprender, que lições preciosas, que princípios e valores podemos trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, descritos aqui no Salmo 147. Primeiro, precisamos entender um pouquinho o contexto histórico. Esse salmo é parte dos últimos 5 salmos da Bíblia, 146, 147, 148, 149, 150, conhecidos como cânticos de aleluia, que exaltam a grandeza de Deus, do Deus de Israel. O tema central aqui é a combinação entre o poder criador de Deus e o seu cuidado pessoal pelo seu povo, especialmente aqui no contexto histórico, Jerusalém e Israel. Qual é o propósito desse lindo salmo? Incentivar o louvor a Deus por sua soberania na criação e a sua fidelidade na redenção. A fidelidade de Deus na redenção dos seres humanos. Conectando aqui com Cristo, vemos Cristo como o agente da criação. Também lá no Evangelho de João, primeiro capítulo, de 1 a 3, Jesus foi esse agente da criação. E também vemos o cumprimento das promessas a Israel, lá em Romanos capítulo 15, versículo 8, o Novo Testamento testificando esse lindo salmo, confirmando o cumprimento das promessas de Israel. Primeiro ponto para vocês, primeiro princípio que aprendemos nesse salmo, versículo 1, o chamado ao louvor, o chamado ao louvor. Vemos aqui a beleza do louvor, quando o autor diz, bom é cantar louvores ao nosso Deus. A palavra aqui no hebraico é halal, destacando a adoração como uma resposta natural à bondade divina. Adoramos a Deus pela sua bondade, pelo seu caráter, pela sua essência, pelos seus atributos. Em segundo lugar, vemos a comunidade e a individualidade. Ao mesmo tempo que o louvor é coletivo, ao nosso Deus, e aqui está no plural, né? Ao nosso, fala de coletividade,
também é íntimo, porque o autor diz agradável e digno. Fala de intimidade, de pessoalidade, de relacionamento íntimo e pessoal, tanto em comunidade como individual, louvando ao Senhor. Segundo pontinho que queremos trazer para vocês é a soberania de Deus na restauração do seu povo. A soberania de Deus na restauração. Vemos aqui uma referência à reconstrução de Jerusalém, né? Um fato histórico, é a referência ao retorno das 3 levas de Israel do exílio babilônico, descrito lá em Neemias 1:3. Também vemos aqui a reconstrução de Jerusalém como um retorno espiritual, e aí aponta para Cristo, Cristo como fundamento da nova Jerusalém, lá em Apocalipse 21, versículo 2 vemos isso. Vemos também um cuidado com os quebrantados no versículo 3, Deus como médico dos médicos, aquele que cura emocionalmente e espiritualmente, descrito também no Salmo 34:18, e vemos como aplicação prática do cuidado com os quebrantados, a igreja sendo um instrumento de consolo, de misericórdia, de generosidade, de bênção, de ajuda, de apoio àqueles que realmente são necessitados. Lá em 2 Coríntios 1, de 3 a 4, menciona sobre o papel da igreja como instrumento de consolo. Vemos também o poder na criação, do versículo 4 ao 5. Aqui vemos a onisciência divina, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que é capaz de contar as estrelas do céu e nomeá-las um a um pelo nome. É o que diz Isaías também no capítulo 40, versículo 26. Vemos aqui o contraste humano, né? A limitação humana versus a sabedoria infinita de Deus. O Salmo 8, de 3 a 4, também menciona sobre isso. Esse contraste, de um lado, a limitação humana, de outro, a sabedoria infinita de Deus. Terceiro pontinho que queremos trazer para você, a misericórdia de Deus e a insensatez humana, do versículo 7 ao 11. Vemos a providência de Deus na natureza, do 7 ao 9, chuvas e colheitas, Deus sustentando a vida física, a vida das suas criaturas, lá em Atos 14:17 também menciona isso. Vemos também um cuidado com os animais, a demonstração da sua atenção, né, da atenção de Deus aos detalhes da sua criação. Mateus 6:26 também menciona isso. Vemos uma rejeição à força humana, no versículo 10 e 11, né? Cavalo e homem forte eram símbolos naquela época de poder militar, inúteis sem Deus, porque Deus é a nossa esperança, Deus é a nossa confiança. É o que diz também o Salmo 20, versículo 7. E nos mostra e nos revela a verdadeira força que o crente tem, que o cristão tem, que é o temor ao Senhor e a esperança na sua misericórdia, na misericórdia de Deus. Provérbios 21:31 diz isso. A nossa força está no temor do Senhor e na esperança da sua intervenção misericordiosa. Quarto pontinho que aprendemos é a eleição e a lei de Deus, que é no final desse salmo lindo, de 12 a 20, vemos a proteção a Jerusalém, de 12 a 14, a segurança nacional, né? Ou seja, bênçãos físicas, bênçãos e proteções de Deus como reflexo do favor divino sobre o seu povo. Também vemos isso lá nas promessas de bênçãos de Deus, de Deuteronômio 28, de 1 a 14, 14 versículos de bênção para aqueles que obedecerem os mandamentos do Senhor, segurança nacional e segurança pessoal. Vemos paz espiritual também, Cristo como a nossa paz, nesses versículos de 12 a 14, que tem relação lá com Efésios 2:14, que Cristo é a nossa paz, né? Que a paz de Cristo venha a abundar nos nossos corações. Também vemos o domínio sobre a natureza, de 15 a 18, versículos 15 a 18, o controle climático da parte soberana de Deus, da neve, da geada, dos ventos, sob o seu comando estão, é o que diz também lá em Jó 37, de 6 a 13. Vemos o poder da palavra de Deus, a palavra criadora de Deus. A criação obedece à voz de Deus. E pela palavra de Deus foram criadas todas as coisas. É o que nos ensina Hebreus 1:3. Vemos também uma revelação especial do coração de Deus, do versículo 19 ao 20, que é o privilégio de Israel. Ter a lei de Deus, a Torá, a lei e os profetas, e agora nós cristãos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a lei como um tesouro exclusivo do povo de Deus.
é o que nos ensina também Deuteronômio 4, de 7 a 8. E o cumprimento dessa lei em Cristo, porque Cristo é o Logos divino encarnado, é a palavra encarnada como revelação final de Deus para os homens, João 1,14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de misericórdia. Então esse é o nosso Jesus, a palavra encarnada como revelação final de Deus. Como é que podemos aplicar tudo isso no nosso dia a dia? Primeiro, adore a Deus em meio às dificuldades. Louve a Deus independente de como a vida parece, de como a vida está fragmentada ou as dificuldades talvez venham nos assolar. Adore em meio às dificuldades. Louve a Deus, não importa as circunstâncias. Segundo lugar, tenha confiança na provisão divina. Rejeite a sua autossuficiente e aprenda a depender totalmente, plenamente de Deus. Valorize a palavra de Deus, estude as Escrituras como expressão máxima da mente de Deus, da mentalidade celestial. Você só vai ter uma mentalidade bíblica celestial se você estudar as Sagradas Escrituras, pedindo, é claro, sempre a iluminação do Espírito Santo de Deus. O que podemos concluir com tudo isso? O Salmo 147 une a majestade cósmica de Deus e a sua compaixão íntima pelos seus filhos, revelando ser um Senhor digno de toda adoração pelos seus filhos amados. Chamado final também é viver em temor e obediência diante de Deus, reconhecendo que Deus governa tanto as estrelas do céu quanto os corações humanos. Vemos aqui uma ênfase na soberania divina, vemos conexões também intertestamentárias aqui, vemos a aplicação pastoral de tudo isso, incentivando a humildade, a dependência de Deus, a centralidade das Sagradas Escrituras, e vemos uma exegese linguística extraordinária, com termos como Shabá, quebrantados no hebraico, e Dat, que significa conhecimento, no versículo 5, aqui desse salmo lindíssimo, tá bom? Então, leia com muito carinho esse salmo, está aqui as lições que nós aprendemos. Primeiro pontinho que nós ensinamos, o chamado ao louvor, versículo 1. Segundo pontinho que ensinamos, a soberania de Deus na restauração, do versículo 2 ao versículo 6. Terceiro pontinho que ensinamos é a misericórdia de Deus e a insensatez humana, de 7 a 11. E no final aprendemos sobre a eleição e a lei de Deus, do versículo 12 ao versículo 20. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a graça e a paz de Jesus venha sobre todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, quero terminar orando por você, e desde já deixar um convite. Nesse domingo, 9 horas da manhã e 19 horas, nós teremos a Oficina da Alma, e na segunda-feira também às 20 horas, entrada franca, aberta a todos, vai ser uma bênção. Pastor Mirinaldo, diretor da base missionária da Jocum, Paraíso, em Curitiba, região metropolitana ali de Curitiba, vai estar conosco. Ele é conferencista, diretor da base missionária, é pastor também há muitos anos, vai estar aqui ensinando sobre cura interior, libertação, transformação de vidas. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Então venha, traga a sua família, traga as pessoas, venha e aprenda mais da palavra de Deus, seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, na Zona 2, aqui no centro de Umuarama, Paraná. No link da descrição tem todas as informações, horários da igreja, os dias de culto, as nossas mídias sociais, as informações para que você possa contribuir conosco também, se assim você sentir no coração. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto dos irmãos e queremos terminar orando pela sua vida. Coloca a mão no seu coração. Pastor Giovanni vai orar por você. Pai, no nome de Jesus, queremos colocar cada vida que nos ouve. Pai, estamos encerrando essa jornada no Salmo 147, onde aprendemos sobre a soberania cósmica de Deus, a graça de Deus sobre as suas criaturas, os seus filhos, a sua criação, o seu povo, Israel, e o povo espiritual de Deus, que hoje é a tua igreja, formada por judeus e gentios que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos prospere, derrame a tua graça, a tua glória sobre nós, cura o enfermo, sara o ferido, restaura os teus filhos, levanta o caído, Pai,
Toca cada vida de forma toda especial, que possamos confiar no Senhor, no teu cuidado, na tua providência, que possamos dar à tua palavra o lugar central na nossa vida, possamos, ó Deus, não ser apenas ouvintes da tua palavra, mas também praticantes da tua palavra, para que possamos construir a nossa casa sobre a rocha, uma vida abençoada, próspera no Senhor, para o louvor e glória do teu nome. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Então não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, apertar no aviãozinho, compartilhar esse link com outras pessoas e seguir o nosso canal PR Giovanni no YouTube. Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha, você vai encontrar todos os nossos canais, tanto da igreja como também do pastor Giovanni. Louvado seja o nome do Senhor. Um grande abraço para a Ivone, a Jaque, que estão aqui online conosco, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Um abração, beijão, Deus seja com você.